Olá, pessoal do Vencendo Concursos, estamos aqui para falar de mais uma lei. Meu nome é Fábio Inácio, sou professor de legislação para concursos, também aí atuo na área da educação e da gestão pública. Então, aqui um pouquinho para você conhecer, quem eu sou, aí para a gente fazer as devidas apresentações, Então, na formação em ciências sociais, eu também tenho pós-graduação em gestão pública, fiz aí vários concursos, estou deixando aí as minhas informações, já fui gestor público também, Atualmente exerço aí cargo de direção de escola, E também atuando aí na formação com a parte de conteúdos ligados a mídias digitais e tal. Bom, vamos lá, a lei é a 12.288 de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, importante lei que visa aí combater a questão do racismo no Brasil e de todas as desigualdades criadas aí por questões de preconceito, discriminação, Então, essa lei, ela institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e demais formas de intolerância ética. E o parágrafo único, considera o seguinte: o que é discriminação racial? E isso é importante você anotar, porque pode cair como pergunta, Então, discriminação racial ou étnico-racial, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo anular ou restringir o conhecimento, o gozo, exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Gente, tem muito aluno que quer discutir com a lei, com a prova, Eu não concordo e tal, e aí começa a fazer uma situação de debate que não é positiva para o concurso, para a sua meta, que é passar. Ah, professor, e a cota, então, não é uma distinção? Não, a cota é uma correção, por conta de toda a situação de desigualdade que já existe, comprovada aí pelas estatísticas, pelos estudos. Então, a cota, ela não está restringindo, ela quer ampliar a participação das pessoas afrodescendentes na sociedade, nos cargos, etc. Sempre que tiver a palavra anular, restringir, ela está ligado a uma situação ali de discriminação, Então, anular, restringir o reconhecimento, o gozo e o exercício. E hoje a gente sabe que existe muita desigualdade, Então, desigualdade racial, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude da raça, descendência, origem nacional ou étnica. Por isso, a questão aí das cotas para tentar estabelecer um maior equilíbrio na sociedade brasileira, certo? 3. Desigualdade de gênero e raça, assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais, Aqui a questão da cor, da raça, cor, raça, e também da questão de gênero, Também as mulheres negras também bastante prejudicadas na sociedade. 4. População negra, o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou que adotam autodefinição análoga. E políticas públicas, as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais, entre eles a política de cotas, Exemplo aí de uma política pública que visa justamente diminuir essa desigualdade. Aí vem aqueles alunos que falam assim, mas eu não concordo com isso e tal. Gente, o que você tem que concentrar na sua prova, para passar, é na questão de entender a lei
entender aquela razão da existência da lei, certo? E a prova, ela não é um debate que você fica lá, né? A prova, ela pergunta questões objetivas sobre a letra da lei. Então, muito cuidado com isso, para que isso não atrapalhe o seu objetivo, que é passar no concurso. 4. Promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. 5. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada. Então, o Brasil tem uma história, né, muito ligada aí à questão da escravidão, né? O Brasil foi um dos países que teve um grande período de escravidão. Outro dia eu visitei o Museu do Café em Santos e lá fala a quantidade, né, de escravos que o Brasil acabou trazendo, né, para trabalhar nas lavouras de café. Então, números assim absurdos, né? Muita gente. A escravidão foi um momento muito triste na história do nosso país e por isso que é preciso compensar essa história, né? Compensar com políticas de acesso à população, que a população negra tenha acesso a políticas públicas. Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos, critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender o contexto da lei e para você introjetar essa ideia na sua cabeça e na hora de responder, ter isso em mente, né? Implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte, lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituição em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas pública e privada durante o processo de formação do país. Exatamente o que eu estou passando para vocês. Para a consecução dos objetivos dessa lei, é instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR. Então, anota isso aí, que é importante, né? Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Social. E aqui, colocar alguns direitos que estão aí nessa lei, né? O direito à saúde. O direito à população negra, artigo 6, será garantido pelo poder público mediante políticas universais e sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e outros agravos. Então, parágrafo 1. O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas, federais, estaduais, distritais, da administração direta e indireta. O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação. Artigo 7. O conjunto de ações voltados à população negra constitui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizado de acordo com as diretrizes abaixo especificadas. Então, é importante também as diretrizes e que a lei ela coloca aí, né, saúde, educação, esporte, enfim, uma série de direitos, cultura, questão religiosa para a população negra. Ampliação. Então, veja, a lei ela está sempre falando em ampliar, em garantir, nunca restringir. Então, essas palavras você tem que colocar na sua mente, sempre palavras de ampliar, né? de atendimento a todos, ampliação e fortalecimento da participação de liderança dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias de participação e controle social do SUS.
2. Produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. 3. Desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra. E o artigo 8, ainda aqui dos objetivos da Política Nacional Integral da População Negra, a promoção da saúde integral. Veja, palavra ampla também, integrar, incluir, sempre essas palavras, eu falo que a nossa lei é inclusiva, integral, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS. A melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange a coleta, o processamento e análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. Então, importante também a gente melhorar o nosso sistema de informação. O fomento à realização de estudos, pesquisas sobre racismo e saúde da população negra, porque isso também se reflete nos serviços públicos de atendimento. A saúde, a educação, a inclusão, do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde. 5. A inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação das lideranças de movimentos sociais para participação e controle social do SUS, Então, também aí importante atentar para essa questão, sempre incluir, inclusão. Parágrafo único. Os moradores das comunidades remanescentes de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo melhoria nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e na atenção integral à saúde. Também a população quilombola. Os direitos à educação, cultura, esporte e lazer. A população negra, artigo 9, tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas, de lazer, adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Inclusive, a legislação brasileira traz a obrigação dos estudos da história da população afrodescendente brasileira, das suas características, justamente para que a gente possa ter essa compreensão de tudo que ocorreu e porque existem algumas ações afirmativas, como as cotas. Para o cumprimento do disposto no artigo 9, os governos federal, estaduais e distrital e municipais adotarão as seguintes providências. 1. Promoções de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer. 2. Apoio à iniciativa de entidades que mantêm espaço para a promoção social, cultural da população negra. 3. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte de toda a cultura da sociedade. E 4. Implementação de políticas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. Artigo 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos à pesquisa e a programas de estudos voltados para os temas das relações étnicas aos quilombos e as questões pertinentes à população negra. Então, o estudo também é importante, a pesquisa para o levantamento de dados e também para a compreensão de todo o processo histórico que ocorreu no Brasil e por que a gente chegou num ponto de ter tanta desigualdade, em relação à questão da cor, da discriminação racial, do preconceito que existe no Brasil. Artigo 13. E no mundo, o Poder Executivo Federal, por meio de órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior, públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor. 1. Resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisas nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra. 2. Incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores
temas que incluem valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira. 3. Desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gêneros entre os beneficiários. E 4. Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensino públicos, privados e comunitários, com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação docente baseada em princípio de equidade, tolerância e respeito às diferenças étnicas. E aqui sempre o princípio da equidade, né, que é diferente da igualdade, né? Então, equidade é dar mais a quem precisa de mais, né? Então, se equilibrar isso, ou seja, aquele indivíduo que necessita de maior, a gente fala muito isso na educação, né, da equidade, necessita de maior atenção, de maior dedicação, porque ele está ali numa situação desfavorável em relação aos outros, então ele precisa de mais apoio, para que a gente possa ter o equilíbrio da sociedade, né? Isso é equidade, tá? Igualdade é quando eu trato todo mundo da mesma forma, né? Então, eu não dou mais atenção para um ou para outro, né? Só que aí, se eles estão em patamares diferentes, eles continuarão em patamares diferentes, certo? Porque eu não vou conseguir equilibrar, trazer aquele que precisa de mais, né? Isso é equidade, tá? Artigo 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social mediante a cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. Artigo 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa. O que é isso? As cotas, por exemplo, né? E o Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os programas que trata essa seção. Da cultura, né? O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra com trajetória histórica comprovada como patrimônio histórico-cultural nos termos do artigo 215 e 216 da Constituição, né? Então, as populações quilombolas, as populações de origem, né? Que tiveram origem aí no Brasil com relação à resistência, à escravidão, né, mesmo à luta, enfim, ou mesmo descendentes, né, filhos de escravos. Então, tudo isso tem que ser reconhecido e trabalhado, né? Artigo 18. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos sob a proteção do Estado. Parágrafo único. A preservação dos documentos e dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos tomados no parágrafo 5º do artigo 216 da Constituição receberá especial atenção do poder público. Artigo 19. O poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relativas às trajetórias do samba e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas. E artigo 20. O poder garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, como bem da natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira. Inclusive, da capoeira, né? Capoeira era considerada até uma atividade lá no século passado, né? No início do século passado, uma atividade até de marginal, de pessoas marginais, né? Então, era uma discriminação grande contra esses símbolos, né, da África, esses símbolos, essas artes, né, seja marcial, seja uma arte ligada à cultura afro, havia toda essa discriminação. E hoje o reconhecimento aí na lei da importância, né, dessas atividades. Nos termos do artigo 216 da Constituição Federal, parágrafo único, o poder público buscará garantir, por meio de atos normativos necessários, a presença dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais, né?
E o direito à liberdade e consciência de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos, né? Então, isso é um problema. Muita gente tem muito preconceito contra as religiões afro, né? E isso é notório aí, várias, né? Até você vai numa igreja, num culto, e você ouve algumas coisas que são assustadoras do ponto de vista de pensar que ainda a nossa sociedade não está preparada totalmente para a diversidade, para o respeito aos outros. Então, sempre um quer ter a verdade, né? E a lei vem justamente para garantir, né, essa liberdade de consciência e crença e livre exercício dos cultos religiosos. Artigo 23, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Artigo 24, o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende 1. A prática de cultos, celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins. 2. A celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões. 3. A fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. 4. Produção, comercialização, aquisição de uso de artigos materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por lei específica. 5. A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e difusão das religiões de matriz africana. E 6. A coleta de contribuições financeiras, pessoas naturais e jurídicas, de natureza privada, para as manutenções das atividades religiosas, sociais e de respectivas religiões. Importante, né? E 7. O acesso aos órgãos, aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. E 8. A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais. Artigo 25. É assegurada assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação inclusiva e coletiva, né? Inclusive aquelas submetidas à pena de privativa de liberdade. Artigo 26. O poder público adotará medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de 1. Coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes africanas, e infelizmente isso ainda acontece, né? Então a gente liga a TV, a gente vê algumas situações de discriminação religiosa, né? 2. Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico, cultural, os monumentos, mananciais, flora, sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes africanas. 3. Assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matriz africanas ao lado da representação das demais religiões em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias vinculadas ao poder público. E do trabalho, né, a implementação de políticas voltadas para a inclusão da pessoa negra no mercado de trabalho será a responsabilidade do poder público, observando-se 1. O instituído nesse estatuto. 2. Os compromissos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. 3. Os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção número 111 de 1958 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da discriminação no emprego e na profissão. 4. Os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. Todos os tratados, né, assinados aí pelo Brasil.
Artigo 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação visando a promoção das igualdades da contratação no setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. E pior, gente, que essa discriminação, né, existe. E eu já vi isso, né, presenciei. Claro, a gente não tinha como provar, né, por A mais B, mas fica claro que muitas vezes, né, principalmente na iniciativa privada, há uma pré-seleção ali que acaba excluindo os negros e tal, e afros, né? É muito velado essa coisa, né? Às vezes é difícil até de provar, mas é muito claro a ação de algumas pessoas nesse sentido, embora até não falem, né? Porque isso é o cruel do racismo, né? É a forma velada, a forma, às vezes, sutil, mas dolorida de agir, né? Então, esse é o grande trabalho que deve ser feito no Brasil para superar a discriminação e a desigualdade. Primeiro parágrafo, a igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a população negra. 2. As ações visando promover a igualdade de oportunidade na esfera da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou serem estabelecidas em legislação específica em seus regulamentos, né? Então, 3. O poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado. Parágrafo 4. As ações de que trata o caput desse artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Parágrafo 5º. Será assegurado o acesso ao crédito para pequena produção nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres negras. 6. O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. 7. O poder público promoverá com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contém alto índice por trabalhadores negros de baixa escolarização. E artigo 40, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, formulará políticas, programas e projetos voltados para a população negra no mercado de trabalho e orientará a destinação dos seus recursos para seu financiamento. Artigo 41. As ações de emprego e renda promovidas por meios de financiamento para a constituição e ampliação de pequenas e médias empresas de programas de geração de renda contemplarão o estímulo à promoção dos empresários negros, né? Parágrafo único. O poder público estimulará atividades voltadas ao turismo étnico, com enfoque nos locais, monumentos e cidades que retratem a cultura, os usos e os costumes da população negra. Artigo 42. O Poder Executivo Federal poderá implementar critérios para provimento de cargos em comissões e funções de confiança destinados a ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso estadual, observando os dados demográficos oficiais. Capítulo 6 dos meios de comunicação. Artigo 43. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. Artigo 44. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidade de empregos para atores, figurantes, técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, étnica, ideológica ou artística. E aqui, gente, às vezes o brasileiro, né, nós que estamos aqui, a gente não nota, mas o estrangeiro, uma vez eu vi um comentário do estrangeiro e falei, nossa, assistindo a TV de vocês, parece que a população brasileira é na sua maioria branca, né? E não é. Até melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda está muito aquém da representação da população, né, real
parda negra do Brasil na TV brasileira, né? Ainda nós temos aí muitos artistas que não são oriundos aí da população afro, ocupando a maioria dos papéis, né? Então, a gente ainda tem muito a avançar nessa questão do meio de comunicação. Tem melhorado bastante, até no jornalismo, etc., mas ainda longe de representar, né, na verdade, a população negra brasileira, certo? Então, às vezes a gente não percebe isso, mas quem de fora nota, porque é aquele olhar distante, né? Aquele olhar que consegue perceber coisas que para nós já caíram no dia a dia, né? Então as pessoas elas meio que vão se amortecendo com as situações. Parágrafo único. A exigência disposta no caput não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados e aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, o disposto no artigo 44, né, que é representar realmente a diversidade da população brasileira. Artigo 46. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou qualquer outras peças de caráter publicitário. Aí você fala assim, nossa, mas é necessário uma lei? Infelizmente no Brasil né? Claro que talvez chegue um momento em que a sociedade esteja equilibrada desse ponto de vista e talvez a gente nem precise das leis. Isso seria um sonho. Mas enquanto ainda, né, há essa situação de desigualdade, é preciso que o Estado atue, né? Por isso que existe o Estado, existem as leis, para você poder promover aí um maior equilíbrio, uma maior igualdade, né? E claro, isso existem pessoas que pensam diferente, obviamente, mas é o que diz a legislação, então a gente tem que levar isso para a prova, né? Com todo respeito a quem pensa o contrário disso, né? Quem acha que não tem, enfim. Né, existe essa, mas é aquilo que eu falei, a prova não é um momento de debate de ideias, a prova é um momento que pergunta da lei se responde de acordo com a lei, certo? Parágrafo 1. Os órgãos e entidades que trata desse artigo incluirão nas especificidades para a contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias, a obrigatoriedade prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço contratado. E entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego, conjunto de medidas sistemáticas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e da idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado. Parágrafo 3. A autoridade contratante poderá se considerar necessário para garantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requer auditoria por órgão do Poder Público Federal. Parágrafo 4. A exigência disposta no caput não se aplica às produções publicitárias quando as abordagens específicas de grupos étnicos determinados, né? Então, claro, se você está falando de determinado grupo étnico, você não vai lá colocar pessoas que não pertencem àquele grupo étnico. O título do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade, o SINAPIR, né? É instituído no artigo 47 o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR, como forma de organização e articulação voltadas à implementação de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país, prestado pelo Poder Público Federal. Parágrafo 1. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão participar do SINAPIR mediante adesão. E o Poder Público Federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a participar do SINAPIR. Quais são os objetivos, né? Promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas. Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra. 3. Descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais. E articular planos, ações e mecanismos
voltados para a igualdade étnica e garantir a eficácia dos meios e instrumentos para a implementação de ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas, né? E a organização e competência do SINAPIR. O Poder Executivo Federal elaborará um Plano Nacional de Promoção de Igualdade Racial, contendo as metas, princípios e diretrizes da Política Nacional de Promoção de Igualdade Racial, ou seja, políticas públicas, né, elaboradas para isso. A elaboração, implementação, coordenação, avaliação da Política Nacional de Promoção de Igualdade Racial, bem como organização, articulação e coordenação do SINAPIR, serão efetivados pelo órgão responsável pela promoção da igualdade étnica em âmbito nacional. E parágrafo 2 é o Poder Executivo Federal, né, autorizado a instituir Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Étnica, a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas de promoção de igualdade étnica, com o objetivo de implantar estratégias que visem a incorporação da Política Nacional de Promoção de Igualdade Étnica nas ações governamentais de estados e municípios. Parágrafo 3. As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica serão elaboradas por órgão colegiado que assegure a participação da sociedade civil. Artigo 50. Os poderes executivos estaduais, distrital e municipais, no âmbito das respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da igualdade étnica de caráter permanente e consultivo, composto por igual número de representantes de órgãos públicos, né, entidades públicas de organização da sociedade civil representativas da população negra. Parágrafo único. O Poder Executivo priorizará o repasse dos recursos referentes aos programas e atividades previstos nessa lei e aos estados, Distrito Federal e municípios que tenham criado conselhos de promoção da igualdade étnica, né? E as ouvidorias permanentes e o acesso à justiça, também importante, né? O poder público instituirá na forma da lei e nos âmbitos do poder legislativo e executivo ouvidorias permanentes em defesa da igualdade racial para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em etnia ou cor, acompanhar e implementar essas medidas para a promoção. Então, é importante garantir também aí mecanismos, né, para que seja feito aí isso. É assegurado às vítimas de discriminação ética acesso aos órgãos de ouvidoria permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em todas as suas instâncias para a garantia de cumprimento de seus direitos. Parágrafo único. O Estado assegurará atenção às mulheres negras em situação de violência, garantida assistência física, psíquica, social, jurídica. Artigo 53. O Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra. Importante também isso, né? Essa discriminação, às vezes, que existe aí nas abordagens, etc., né? A gente viu casos aí em vários lugares do Brasil e dos Estados Unidos. Aí teve um caso que repercutiu bastante dessa ação, né? Parágrafo único. O Estado implementará ações de ressocialização e proteção da juventude negra em conflito com a lei exposta a experiências de exclusão social. Artigo 54. O Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceitos praticados por servidores públicos em detrimento da população negra, observado o que couber na Lei 7716 de 1989. E para apreciação judicial das lesões e ameaças de lesão aos interesses da população negra, decorrentes de situação de desigualdade étnica, recursear, entre outros instrumentos, a ação pública disciplinada na lei, né? Então, vamos aqui para as questões, né? Questões diz o seguinte, a primeira questão: o Estatuto da Igualdade Racial prevê que o direito da liberdade de consciência e de crença livre ao exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação em quaisquer outros locais.
B. A comunicação do Ministério Público para providências que garantam a reserva de horário fixo, determinado e gratuito no rádio e na televisão, com fins de proselitismo religioso na forma da lei. 3. O ensino religioso de matriz africana, de matrícula facultativa como disciplina a ser ministrada nos horários normais de escolas de ensino fundamental e médio. D. A implementação de ação afirmativa consistente em campanhas de sensibilização executada pelo poder público contra o preconceito e a marginalização das referidas liberdades em favor do livre exercício dos cultos religiosos. E o uso privativo para adeptos de religiões de matriz africanas de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas nas respectivas religiosidades, com fim de evitar a apropriação cultural, né? Então, o que prevê lá no direito de liberdade, consciência e crença, né? Então, aqui a gente já vê, ó, na B, né? Horário fixo, né? Não, né? Por mais que esse horário fixo, né, com fins de proselitismo religioso, né, o Estado é laico, né, que o Estado tem que garantir o respeito a todas as religiões, certo? Mas não proselitismo religioso. O ensino religioso de matriz africana não fala disso, né? Fala de ensino da cultura, né, afro, não de religião afro, tá? Até porque o Estado é laico, de matrícula facultativa, né? Então, e a D e a E a gente não percebe na lei. Então, portanto, a alternativa é a letra A, né? Comunicação do Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação, certo? Então, isso é garantido aí pelo Estatuto. Implementação de ação afirmativa, que não está nem o uso privativo, né? Não está escrito aqui, ó, privativo, já é uma coisa que restringe, né? Então, fora realmente gabarito letra A. Vamos para outra questão, ó. A Lei 12.288/2010, Estatuto da Igualdade Racial, institui o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPI. O sistema tem por objetivo, exceto combater as desigualdades sociais resultantes do racismo, construir políticas para a promoção da integração social da população negra, ó, o IN aqui, ó, né? Desenvolver mecanismos que promovam a igualdade étnica, fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas por meio de ações afirmativas, centralizar a implementação de ações afirmativas não envolvendo os governos estaduais, distritais e municipais devido à existência de vedação legal nesse sentido. Então, veja, quando você está respondendo uma lei, por isso que eu falo, gente, lei a gente entende, a gente não decora. Então, se é uma lei que visa garantir a igualdade racial, né, contra a discriminação, ou seja, uma lei que amplia direitos, né, é uma lei inclusiva, como que a gente não vai envolver os governos estaduais, distritais? A gente restringiu, centralizou, né? Ao invés de descentralizar, a gente centralizou. Olha como isso vai contra a ideia da lei. Portanto, né, gabarito letra E. Tá vendo? A gente tem que fazer uma análise também, não é só ficar decorando, né? Vamos lá para uma questão aqui, ó, o acesso universal e igualitário ao sistema de saúde para promoção e proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas, da administração. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. Federais diretas, federais estaduais indiretas, federais estaduais distritais municipais direta e indireta, federais estaduais distritais municipais indireta, federais municipais direta e indireta. O mesmo conceito você deve levar aqui. Se é uma política ampla, uma política para todos, você vai na alternativa que inclui mais gente aqui, né? Qual é a que inclui a maior quantidade de instituições e órgãos e administração, seja ela direta e indireta, né? Olha lá, que letra C, né? Olha aqui, ó, tá claro, ó. Federais, estaduais, distritais, municipais, né?
e direta e indireta, administração direta e indireta, ou seja, a administração direta, aquela que é feita pela prefeitura, pelo governo estadual, pelo governo federal, né? E também aquelas indiretas, são as empresas ligadas ao governo, né? Correio, Petrobras, ou as empresas municipais ou do estado, né? Sabesp, enfim, são todas de administração indireta. Então, também tem que se garantir a igualdade nela. Tá bom, gente? Então, espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender essa importante lei e que você tenha sucesso aí no seu concurso, tá bom? Grande abraço, até a próxima.